Mário. Cobrou fechado, a bola bateu. Gol! Adô! A bola veio renteando a linha de fundo. Ele de cabeça desviou, a bola entrou entre o goleiro e o poste esquerdo. Bangu 1-0. 28 minutos. Sim, começando agora mais uma edição do podcast do Armário da Bola, naquele pique, naquele jeito que não muda nada .com.br. Estamos no meio da nossa série sobre o futebol carioca. 10 programas, 10 temas do futebol da Guanabara e adjacências. Hoje sairemos da Zona Norte, de onde veio nosso tema da semana passada, pegamos o 769 e vamos partir para a Zona Oeste. Eu sou Gustavo Geleias, e em Bangu, se o clube vence, a Nacer no feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Chico Freire, seu boa noite. Primeiramente, boa noite. Aquele qual é a malandragem, para quem tá chegando aí para escutar a gente, mais um episódio sobre futebol carioca. Dessa vez vamos falar sobre o Alvirrubro, e é mais um capítulo de como que a cultura carioca tá aí ligada com a malandragem, tá ligada com mil coisas, né? Como que o futebol é parte do dia a dia e se mistura com o samba, se mistura com tudo, se mistura com a alma do carioca. Eu acho muito legal essa parte do hino do Bangu, né? Humildade, disciplina sempre, que a torcida reunida até parece a do Fla-Flu. E temos um convidado especial. Temos um convidado especial diretamente de Bangu, cria da região, Juan Lucas, mais um convidado nosso aí. Esse tá acostumado com podcast, é da área, tem o próprio podcast que é o Fenomengo. Juan Lucas, seu boa noite. Boa noite, queridos. Um prazer participar do podcast de vocês, que eu acompanho com o maior carinho, com maior admiração, um podcast muito bom. Fiquei muito honrado com o convite de vocês, de não só participar dessa série aí de falar de times do Rio, né, mas em especial falar do meu Bangu, né? Apesar de no meu podcast lá no Fenomengo falar exclusivamente do Flamengo, mas eu sou nascido, criado, moro em Bangu, e o Bangu é o segundo time, com certeza. A gente está sempre aí enveredando no nosso Moça Bonita, no nosso proletário, e vamos nós. Um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente ir pro programa, vamos dar os recadinhos de sempre. Estamos nas redes sociais, siga a gente no Twitter, Instagram e Facebook como Armário da Bola. Vai trocar uma ideia lá com a gente está tendo feedbacks e retornos muito interessantes de todos os programas que a gente tem feito. Cada vez que alguém vem falar com a gente sobre o programa, é um sorriso a mais que a gente dá no rosto. Então, se você quer botar o sorriso no rosto de uma criança, fala com a gente. Chico, explica pra gente o que é o Armário da Bola. Tu falou botar um sorriso no rosto da criança, me veio aqui na cabeça: aqui não tem mais criança. Olha a cara da danada. Armário da Bola, nosso projeto aqui, onde a gente conta grandes histórias de futebol. A gente pega a nossa coleção de camisas e vai puxando as histórias, destrinchando, contando sobre os grandes heróis, os grandes momentos, os grandes feitos. Sempre analisando o futebol como esporte, como fenômeno cultural. Como o Gustavo disse, estamos em todas as redes sociais, @Armário da Bola, tudo junto. Chega lá, conversa com a gente, aceitamos sugestões de pauta, aceitamos críticas, aceitamos elogios, principalmente, e a gente adora trocar essa figurinha com o pessoal. Então, só chegar, pode pegar a cerveja na geladeira, cola com a gente que é sucesso. Exatamente, e hoje a gente, mais uma vez, não tem tempo a perder, vamos logo pra vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. A camisa que a gente escolheu hoje para servir de gancho para esse programa, ela é do ano de 95, mas a gente vai passar pela história toda do Bangu. Bangu, clube do bairro de mesmo nome, conhecido por ser um bairro quente e por ter uma origem operária, né? Lá atrás, no começo do século, era ainda é, né? Um reduto operário, tinha a fábrica de tecidos Bangu, e o clube tá muito ligado a isso, né? A origem do clube, a história do clube tá muito ligada a essa questão operária, né, Juan?
Sim, bastante, né? O bairro de Bangu, né, foi formado a partir da fábrica Bangu, que foi a maior indústria têxtil, né, a maior fábrica têxtil da América Latina. E aqui a geografia, né, quem tiver a oportunidade de vir ao bairro, vai ver que as ruas são todas muito bem divididas, né? Porque o bairro foi todo construído a partir de vilas operárias, né? E a relação do Bangu Atlético Clube com a fábrica é intrínseca, né? O time surge a partir da fábrica, né? Nos campos da fábrica e tal. Então, aqui, né, a relação da torcida com o clube também é muito forte, porque ainda que as pessoas tenham os seus outros clubes de coração, né, os mais tradicionais do Rio, né, os 4 grandes, mas aqui tem muito isso de as famílias serem de muito tempo, né? Então, avô, pai, mãe, todo mundo envolvido de alguma forma com o Bangu. E o Bangu é uma forma de identidade, né? É a nossa identidade da região. É muito comum em Bangu você passar num dia qualquer pelas ruas do centro do bairro, ou seja lá onde for, e ver muitas pessoas de camisa do Bangu, bandeiras de Bangu espalhadas. Eu sou advogado, né? Dentro da OAB de Bangu tem a bandeira do Brasil, a bandeira do Rio de Janeiro e a bandeira do Bangu Atlético Clube. Que maneiro, que maneiro. Sensacional. Essa relação começou no encontro. Até a gente estava fazendo uma pesquisa aqui para a pauta e rola o papo que o Bangu foi o primeiro núcleo de futebol do Brasil, até mesmo antes do Charles Miller, né? Que a mídia paulista quer vender pra gente que o Charles Miller começou o futebol lá em São Paulo, mas aparentemente tem registros de que técnicos da fábrica aqui, né? Que pessoas envolvidas no dia a dia da fábrica, imigrantes ingleses e escoceses, já tinham trazido bolas para o Brasil antes do Charles Miller, e que a fábrica Bangu, no encontro ali nessa mistura do Brasil com a Europa, acabou gerando já um interesse, ainda que o clube fosse ser fundado só depois, já no final ali do século XIX, 1890 e pouco, junto com o crescimento da fábrica, com o crescimento do bairro de Bangu, já rolava esse interesse, já rolava esse início do futebol, né? Um dos defensores dessa tese é o cenógrafo Clécio Regis, um cara que eu conheci quando eu trabalhava no Jornal Lance. Eu fui fazer uma matéria sobre justamente essa questão dessa defesa dele e de outras pessoas, de um grupo ali de Bangu, de que o futebol, a primeira partida de futebol no Brasil teria sido disputada em um dos campos da fábrica Bangu. E o esporte teria sido introduzido por Thomas Donoghue, um escocês, e não Charles Miller, como ficou conhecido e como é ensinado aí nas escolas e academias, enfim. Só fazendo uma observação, o Thomas Donoghue, que era chamado de Seu Danal, né? Pelos operários da fábrica, e hoje dentro do Bangu Shopping, que é no espaço físico onde funcionava a fábrica, né, tombado pelo patrimônio histórico, tem uma estátua do Seu Danal lá, e a estátua foi feita pelo Clécio Regis, né, que é cenógrafo, e hoje é carnavalesco da Unidos de Bangu. Estou aqui eu fazendo essa contribuição cultural também. E essa estátua, o Clécio é um torcedor fanático do Bangu, um torcedor simbólico, e ele defende, né, entre alguns historiadores aqui do Grêmio Literário e tal, da região, justamente essa briga. E isso, inclusive, foi enredo de um bloco tradicional da região aqui, sobre o futebol ter nascido em Bangu, o futebol do Brasil, né? Ter nascido em Bangu. Eu ia chegar nisso, o Clécio, ele tem essa ligação, ele já fez cenário pra novela. Se eu não me engano, cara, eu posso estar falando uma besteira aqui, pode ser mais uma vez a minha memória enganando, mas se eu não me engano, ele fez algum dos troféus do craque do Brasileirão lá atrás. Faz tempo que eu fiz essa matéria, foi em 2014, mas tem alguma história dessa. Ele fazia alguns troféus e tal, e eu lembro de ter tido um troféu importante que ficou na minha cabeça que ele fez, mas eu não lembro mais coisa. Ele fazia muita coisa, é um cenógrafo conhecido, e é conhecido no bairro justamente por essa questão de ser um torcedor fanático. Eu vou colocar no
no post a matéria que o meu companheiro que foi comigo lá na época fez. E o futebol, o clube do Bangu acaba surgindo nesse contexto, né? Nesse contexto de comunidade, nesse contexto de operários da fábrica. Tem o primeiro campo do Campo Encantado da Rua Ferrer, junto da fábrica, que estreia em 1906, né, Chico? 2 anos depois da fundação do clube. E o Bangu é um clube muito pioneiro em muitas áreas, né? A gente vai contar aqui ao longo do programa alguns pontos que o clube levantou. A gente está falando aqui um dos primeiros clubes de futebol do país. E é legal ver a importância desse dia a dia operário, desse dia a dia de trabalho para a identidade do clube. E isso ajudou o clube, assim, ajudou não, mas tipo, proporcionou que o clube fosse pioneiro, fosse progressista, entre aspas, em muitas questões, tanto esportivas quanto sociais, né? O clube jogava nesse campo que era anexo da fábrica e ficou quase 40 anos jogando, né? Até estrear o famoso Proletário Guilherme da Silveira Filho. Que nome fantástico né, cara? No estádio, né? Como a gente falou no último programa, o Rio de Janeiro é um local que tem... É um estado que tem grandes nomes de estádios, localidades, grandes campos. O famoso Moça Bonita, né? Conhecido pelo nome mais genérico, mais popular. E é um campo com um maior cenário bonito, né, cara? Sempre que rola jogo lá de Carioca, a gente fica viajando com a cordilheira atrás, né? Juan, o que você pode falar do Moça Bonita aí? Que você deve ter uma porrada de história nesse estádio, né? A primeira curiosidade, né, é o Proletário Guilherme da Silveira Filho, porque o Guilherme da Silveira Filho era o dono da fábrica, né, e não era o proletário. Isso já é sensacional para o nome. Proletário não tem nada, né? Exatamente, porque o estádio, pelo menos pelo que contam aqui, né, eu nunca fui a fundo no tempo, mas o nome do estádio seria Proletário, e o Guilherme da Silveira Filho era da família Silveirinha, né, que era a família dona da fábrica. Que o Guilherme da Silveira, que era o pai dele, chegou a ser ministro de algum governo, não lembro qual, não sei se Dutra, eu não lembro. E o Guilherme da Silveira Filho, todo o dinheiro da construção do estádio veio da fábrica, né? Foi o investimento da fábrica. Então, aí a comunidade, na época, decidiu dar o nome de Guilherme da Silveira Filho, acrescentar, né, o Guilherme da Silveira Filho no estádio e ficou. Cara, Moça Bonita, eu moro muito perto de Moça Bonita, assim, eu moro a uns menos de 10 minutos andando, ali de frente para o campo, né, para o estádio, tem a Praça de Guilherme da Silveira, né, com a estação de trem, os bares ali ao redor, ambiente de jogo, assim, dia de jogo, né, sempre um dia muito gostoso, que as pessoas chegam muito cedo, o jogo do Bangu tem muito coroa, né? Muita criança. Só a velha guarda. Sim, muito, muito. Aí você senta... O Bangu tem ali o lado da social, né? Que é onde ficam as cabines de TV e tal. E ali é a área que normalmente ficavam antigamente os sócios e tal, mas ali, no caso, é onde bate a sombra, né? Então, os coroas sentam todos ali na social e os coroas ficam xingando de 1 hora antes do jogo até meia hora depois do jogo. É um evento, né? E aí, no resto do estádio, onde bate muito sol, é que ficam as organizadas e tal, né? Mas é muito gostoso, assim. A galera daqui, da região, muita gente, né, participa disso desde sempre. Que eu vou dizer... É acostumado a ir ao estádio, a frequentar, né, a ter as suas coisas do Bangu. Quase todo mundo em Bangu tem alguma coisa relativa ao Bangu dentro de casa. Então, essa relação com o estádio é muito próxima. O clube é de muita tradição, apesar de nem sempre conquistar muitos títulos. A gente vai passar pela história do clube aqui, falar de muitas coisas, mas talvez a grande tradição do Bangu seja no aspecto social e na importância que esse clube tem para o desenvolvimento do futebol brasileiro, porque se o maior atleta da história, o maior futebolista, maior jogador de futebol da história do Brasil é o Pelé, que é negro, se a gente tem grandes jogadores negros na história do esporte, essa questão começa com o Bangu lá atrás.
O clube até ganhou a medalha de Tiradentes por ser o primeiro time do Brasil a escalar negros, e foi uma luta intensa. O clube chegou a se retirar do Campeonato Carioca, que foi fundador, e só voltou 10 anos depois, quando a federação finalmente estava aceitando a entrada de atletas negros. E justamente Vasco e Bangu têm essa luta escrita em pedra na história, né? Isso ninguém tira, esse pioneirismo do clube ninguém pode tirar, e é justamente aí que começa a história de tradição do Bangu, quando o clube começa a ser relevante e vai ficar para sempre na história como o primeiro clube a escalar atletas negros, né? A gente tem casos de grandes jogadores que foram revelados no Bangu, né? Um dos maiores deles é o Fausto, que foi um meio-campo que na primeira Copa do Mundo da história, em 1930, recebeu o apelido de Maravilha Negra, né? Que pela Crônica Esportiva do Uruguai, país sede. E ele é um dos nomes que fazem parte da história do Bangu. Grandes nomes vestiram a camisa do Alves Rubra, e grandes nomes negros, né? Também tem o caso do Cláudio Adão, a gente tem o Zizinho, também jogadores que fizeram história em outros grandes clubes que chegaram a atuar pelo Bangu. Assim, a gente tem essa relação muito forte com o Domingos da Guia, né? Que tá no hino, inclusive, do clube, né? E a família da Guia, no caso, né? Porque o Ladislau o Ladislau da Guia, né? É o jogador que tem mais gols pelo Bangu, era irmão do Domingos da Guia. Ademir da Guia era filho de Domingos da Guia, né? Então, o Ademir da Guia, inclusive, está presente no famigerado título aí que o Bangu reivindica, o título mundial, né? E Domingos da Guia foi revelado aqui. Então, essa relação, assim, tivemos muitos grandes jogadores, né? É uma história muito bonita mesmo. Outros jogadores importantes que passaram no clube foram Zizinho, Cláudio Adão, o próprio Ademir da Guia, Mauro Galvão, Marinho Chagas, e treinadores que passaram pelo clube: Alfredo Sampaio, Emoré Moreira, Didi, Evaristo Macedo, Flávio Costa, Carpegiani, Zagallo. Qual time o Alfredo Sampaio não treinou? Exatamente. Né? Se é um clube de menor expressão, o Alfredo Sampaio esteve lá, e não só no Brasil. Se é no Rio de Janeiro, ele tem o nome de Alfredo Sampaio na história. O clube foi o primeiro campeão carioca de futebol profissional em 1933 e o primeiro clube a conquistar um título no Maracanã em 1950. A conquista aconteceu no dia 30 de julho, quando o Bangu bateu o Vasco na final do torneio início por 3-2. O torneio início é aquele negócio, né, aquela baguncinha gostosa, todo mundo jogando 1000 vezes no mesmo dia, né, para fazer a abertura do campeonato estadual. Assim, pode ser até que o primeiro título de expressão tenha sido do Vasco, mas a primeira taça a ser levantada por time foi do Bangu, foi no torneio início. E o clube chegou até a quase contratar o Pelé, né? Rola essa história, até no filme do Pelé, era melhor ter ido assistir o filme do Pelé, o pessoal conta essa história, que antes dele ir pro Santos rolou uma conversa forte para ir pro Bangu, em 1956, e que o treinador chegou aí, né, o Tim chegou aí conversar com a família do Pelé, só que a mãe dele não queria que ele fosse morar tão longe de casa. E aí ele acabou indo pro Santos. E o resto é história, imagina. Que triste, né? Meu Deus do céu, que triste. O que poderia ter sido do Bangu, né? Exato. Que doideira. Tem uma linha do tempo paralela aí que isso aconteceu. No mundo é um lugar muito melhor. Exatamente. Gostar do Santos. Voltando um pouquinho nas conquistas sociais do clube, a gente vai um pouco pra frente, depois vai voltar. O clube foi o primeiro a ter uma presidente mulher no estado do Rio e talvez no Brasil. Isso foi em 2003. A presidente foi a Rita de Cássia Trindade. E a gente vai entrar agora um pouquinho mais na questão da luta do clube contra o racismo. Vamos contar um pouquinho mais dessa história que é muito importante e a gente precisa sempre lembrar disso. O começo do futebol era um esporte extremamente elitista, era um esporte realmente de segregação, só os brancos jogavam nas ligas e o ambiente dos estádios eram ambientes extremamente racistas, e isso começou a mudar justamente com o Bangu. O futebol dependia muito de equipamentos, né, de camisas, bolas e calçados que vinham da Europa. No Brasil ainda não era tão difundido, né, era muito caro trazer isso. Então era um esporte muito elitista.
A gente tem o caso do Vasco, que é um capítulo marcante na história do futebol brasileiro, que é a resposta histórica, né, em 1924, que rolou uma dissidência no futebol carioca para a formação da Liga Metropolitana e a Associação Metropolitana. Era uma maluquice de burocracias e picuinhas, que o Vasco se recusou a se filiar para a Associação Metropolitana, porque exigiram que o Vasco excluísse os jogadores negros do elenco. Mas 20 anos antes, praticamente, o Bangu já tinha atletas negros, né? É considerado o primeiro atleta negro do Brasil, Francisco Carregal, que era filho de um operário português e de mãe brasileira negra. Foi criado no dia a dia da fábrica, foi criado na região. E em 1905, quase 20 anos antes, ele já era atleta do Bangu, já era um cara... já tinha trânsito, já era normal no Bangu, mesmo numa época muito racista, essa integração, né? essa falta de restrição. E foi um dos primeiros clubes também a abolir essa distinção, esse racismo mesmo entre os torcedores, né? No estádio. Antes de Moça Bonita mesmo já existia, enquanto o Brasil era muito dividido, enquanto o Brasil ainda mas era uma coisa mais flagrante, era uma coisa mais declarada. O Bangu não fazia distinção, assim, pobres, negros, qualquer um podia chegar e curtir os jogos na arquibancada mesmo. O clube chegou até a se afastar da Liga Metropolitana para não... Enfim, porque mesma exigência que o Vasco sofreu, o Bangu sofreu, e o Bangu bateu o pé. Enfim... Em 1911, o clube já era campeão da segunda divisão estadual, com 4 negros no time. É um clube que levantou essa bandeira, que defendeu, vestiu essa camisa. E é muito importante para a história do futebol brasileiro, né, cara? É uma postura quase 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, na verdade, quase 100 anos, cara, parei no tempo. Mais de 100 anos atrás, o clube já assumia como identidade institucional uma bandeira social, mostrando a importância que tem a comunidade, a importância que tem o arredor ali do clube, né, para a identidade, para a história do clube mesmo. Exatamente. O Chico falou que na época era uma questão mais exposta, que hoje não custa a gente lembrar que isso aí a gente está falando de poucos anos depois da abolição da escravidão, né? A escravidão foi abolida em 1888. É isso? 1888. Exato. 88. E a gente está falando ali do começo do século XXI. 1907, 1909, 1911. Século XX, exatamente. E a gente está falando dessa época, uma questão muito mais premente, e escravizados ainda estavam vivos nessa época, né? Então... era uma questão que na época é realmente um pioneirismo muito grande. E Juan, eu queria saber de você como que isso é falado hoje no bairro, de que forma isso é representado pelo clube, e de que forma a torcida carrega essa marca na história que o clube tem. Carrega com muito orgulho, né? Tanto esse pioneirismo da luta contra o racismo, como também, né, fundamentalmente, essa relação como um clube operário, né? E a gente guarda muito isso, muito, e valoriza bastante, né? Eu acho que hoje o Bangu, como clube, né? A gestão, que eu digo, né? Se afastou um pouco disso, mas a torcida procura valorizar sempre esse passado, essas coisas importantes, né? Porque isso é muito relevante. Estavam falando da questão recente da abolição da escravidão, mas nesse caso aí não era uma coisa apenas exposta, era uma coisa oficial, né? Então, essa participação dos jogadores e tal, e foi de um pioneirismo sensacional e que precisa ser lembrado sempre. E a torcida faz questão de valorizar, com certeza. É uma honra para todos nós. O clube, depois que houve a permissão dos atletas negros e toda essa questão que a gente falou, passa a ser um clube tradicional ali do cenário carioca, campeão em 33, campeão em 1950, e aí... 50 não, 33 e 66.
Sim, mas 50 foi campeão do torneio início, isso que eu quis dizer. Ah, sim. É o clube que, tirando os 4 grandes, é o clube que mais tem participação no Campeonato Carioca, né? É o quinto maior participante do estado, só perde para os 4 grandes. Então, dá para entender o tamanho, a importância, a tradição do Bangu por isso, né? Exatamente. Em 1966, o clube conquista outro Campeonato Carioca, e aí, mais para a segunda metade do século, vai entrar um personagem importante para a história do clube, importante para a história do futebol carioca, e um personagem extremamente folclórico, que quem conhece de futebol já deve ter ouvido falar dele, que é o Castor de Andrade, né? Eu queria saber, Juan, como o Castor de Andrade é lembrado hoje em dia aí pelos torcedores, e qual é a imagem que vocês têm dele, como que isso ressoa, porque é uma figura extremamente complexa, né? Não é um cara que a gente consegue analisar rápido assim, né? Assim, como você falou, o Castor é uma figura complexa, né? Porque ele é uma figura extremamente contraditória, né? Tem essa... Castor, né? A participação dele no clube começa com o pai, né? Vem do pai, que é o Eusébio de Andrade, que foi presidente do Bangu. Quando o Bangu é campeão em 66, e o pai dele era o presidente do clube, e quando ele desponta, né? É um período ali de... O Bangu, ele, salvo engano, em 5 anos ele é vice-campeão 3 vezes e ganha o campeonato de 66. E aquela relação permaneceu por um tempo, na década de 70, ele sai na década de 70 e volta em 80. Castor, ele é uma figura contraditória porque ele vinha na contravenção, né, do Jogo do Bicho, e todos os tentáculos que o Jogo do Bicho tem, né, na sociedade, né, faz parte da sociedade carioca, da cultura carioca, na disputa de poder, ocupação de território e tal. E o Castor se prevaleceu no aspecto social, né, por financiar, né, por participar, liderar processos, momentos vitoriosos no futebol da região, que era através do Bangu, e no carnaval através da Mocidade, né, da Mocidade Independente. Então, a relação da comunidade, da população local com o Castor é uma visão de herói mesmo, né? Para além do mecenas, assim, é uma visão romântica mesmo, né? As pessoas desconsideram totalmente as contradições que o Castor pudesse ter, né? Nos bastidores, para ressaltar única e exclusivamente esse ponto, porque toca no coração, né, na identidade das pessoas, né? O futebol, o carnaval e tal. E o Castor foi, sem dúvidas, uma figura preponderante aí nas partes áureas, né, da trajetória do Bangu. Chico, a gente já chegou a mencionar o Castor de Andrade no programa da semana passada, falando até do pai dele, né, que é do Eusébio de Andrade, que no começo ali da história do futebol carioca era um cara muito envolvido, e a gente chegou a introduzir o tema do Castor de Andrade, mas quando fala de Bangu não dá para falar sem trazer a figura do Castor de Andrade, né? Não tem como. Não, eu acho fantástico o quanto que o Rio de Janeiro se identifica. É impossível a gente falar de Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, sem falar de Castor de Andrade, né? De falar de Jogo do Bicho. E olha quanta coisa se mistura nesse caldeirão de contradição e contravenção, né? Que é futebol, Jogo do Bicho, carnaval, fábrica, quanta coisa junta, né? Quanta coisa que dita mesmo a história, a identidade do Rio de Janeiro de uma forma geral, muito forte na cultura local, né? No bairro de Bangu e com o clube, mas também de uma forma geral no município, no estado do Rio de Janeiro. Isso até hoje tem reverberação, tem influência em como as coisas acontecem no Rio de Janeiro. E eu acho fascinante como que a gente pode identificar, como a gente pode estudar essas coisas olhando para o futebol, né? O Castor de Andrade, ele é um cara que ele já nasceu com grana. Ele nasceu em berço de ouro, o pai dele era latifundiário, a família da mãe dele tinha ligação já com o Jogo do Bicho. E estudou em colégio caro e herdou os negócios da família, e era um cara que tinha jeito para isso, né? Ele aprendeu muito com a família e sempre foi um cara com trânsito na sociedade carioca, apesar de ser... Todo mundo sabia que ele era contraventor, todo mundo sabia que ele estava envolvido com o Jogo do Bicho, que era proibido, ainda é. Mas
o cara tinha trânsito. E soube capitalizar financeiramente, soube capitalizar culturalmente, sobre se inserir na sociedade, sobre se inserir na comunidade. Enfim, futebol e samba são duas coisas que, porra, não tem como, né, cara? E o cara financiou, o cara começou a se envolver na década de 60 junto com o Eusébio. Eles contratavam um jogador, pagavam um bicho pro elenco, e é aquela coisa de filme, né? Era o cara que botava o revólver em cima da mesa para negociar contrato, é o cara que ameaçava juiz, aquela coisa meio bagunça, meio sério, mas que, enfim, também nunca chegou a ameaçar de morte nenhum juiz. É aquele cara que, enfim, né? Ele não comprava resultado, mas ele era um cara temido, assim, de certa forma. Enquanto isso, dentro do Bangu, ele era um cara muito querido, né? Porque ele premiava os jogadores, era um cara com cofre para pagar bicho, para pagar premiação, para contratar jogador de qualidade. Era um padrinho mesmo pro clube, era um mecenas. Reza a lenda, né? Tem a história que conta que ele ia para treino, se o cara fazia uma jogada bonita no treino, ele dava o dinheiro pro cara. Não era só coisa de jogo, né? Ele primeiro teve essa participação nos anos 60, depois ele acabou se afastando nos anos 70 por problemas judiciais, voltou depois, né, nos anos 80, com mais força ainda. É engraçado que talvez a época de ouro do Bangu, né, pelo menos em nível nacional, é a época que o Bangu não ganhou título, né? Mas antes da gente entrar nessa parte de 85, eu queria pedir pro Juan falar um pouquinho mais, porque eu sei que é um cara que é muito ligado ao samba também, é um cara que eu gosto muito de acompanhar as opiniões e histórias falando de carnaval, falando de samba. Eu queria que o Juan falasse um pouquinho mais também dessa ligação, tanto do clube quanto do Castor com a mocidade também, como que isso tudo se mistura, como que a gente identifica essa mistura louca. A relação, né, como eu estava falando, a questão do Castor, de participar, de ser responsável, né, tanto pela época áurea do Bangu, como pela ascensão da mocidade e tal. Aí tinha muito essa ideia, né, de que o jogo do bicho lava dinheiro na escola, lava dinheiro no clube. Mas o Castor, a relação da comunidade com ele é que, de fato, ele era muito apaixonado pelos dois. Assim. Você consegue, com muita facilidade, encontrar registros, né, de imagens dele fazendo aquecimento da mocidade na Sapucaí, ele chorando e tal, o Bangu, ele vibrando de várias formas. Aquilo, de certa forma, era a paixão dele mesmo, né, também. São muitas histórias dele no Bangu mesmo, como você estava falando aí, as renovações de contrato. Tinham histórias de que um clube tal ia comprar alguém, aí o cara pagava um valor pelo passe, né, que era antigamente, pelo passe e um valor de luvas, ele pegava o valor que seria do Bangu e dava para o jogador fazer o pé de meia dele, né, e ele ia e repunha o dinheiro no cofre do clube, entendeu? Então, assim, a relação dele com o clube era maior mesmo. E também foi com a mocidade, né? A gente daqui a pouco vai falar aí do Campeonato Brasileiro, do vice-campeonato de 85, certamente. 85 é o ano em que a mocidade é campeã, né? Nas arquibancadas do Maracanã se cantava o samba lá, o Ziriguidum 2001, né, da mocidade, que é o segundo título da mocidade, e a relação é muito próxima, Assim como eu falei a questão do Bangu, que aqui é muito comum você ver pessoas com camisas do Bangu, com bandeiras espalhadas pelos lugares, com a mocidade é ainda maior, né? A relação das pessoas com a mocidade no espaço contribui muito também o momento do Bangu atual, né? Mas a relação das pessoas com a mocidade também é muito forte. E não à toa, né? Essa parte do Castor, o Castor está sempre presente, né? Nos símbolos da mocidade, nas camisas, nas coisas relativas ao Bangu também, porque a relação com ele, né, de ambas as instituições foi muito marcante, sem dúvida. Ele já foi enredo da mocidade? Tô perguntando porque eu não sei mesmo. Não, inclusive, nessa de enredo, o enredo da Unidos de Bangu agora com o Clécio Carnavalesco é o Castor de Andrade. Maneiro, legal. Seria o enredo 2021, né, que a gente não sabe se vai ter. E não sabe quando vai ser esse carnaval, exatamente. Outra relação importante, vocês tinham me perguntado, uma curiosidade, nessa de relação do Bangu com o carnaval,
a Unidos de Bangu, que hoje é a escola do Clécio, né? Ela muda as cores em 66, quando o Bangu é campeão estadual, ela era azul e branco. E ela muda as cores para vermelho e branco por causa do Bangu. Dizem, né, que é a primeira ligação entre clube e escola de samba, assim, conhecida. E isso eu soube recentemente, eu não sabia disso não, soube isso recentemente, achei mó barato. A camisa que eu tenho, que é o amparo para esse post 95, tem um castorzinho no lado direito do peito. Até hoje, eu acho, né? Acho que o Carioca hoje em dia, até hoje faz parte, né? O castorzinho tem que estar, é um símbolo do clube mesmo, não é só o mascote. É como se o Flamengo botasse um urubu, mas é mais que isso, né? É mais do que isso. E, inclusive, uma das torcidas organizadas do clube é a Castores da Guilherme, tá sempre presente, né? E a gente acabou trazendo o papo naturalmente agora para 1980. A gente chega, então, no grande ano que o clube teve no cenário nacional, que é 1985, ano do vice-campeonato brasileiro. Antes disso, a gente vai para o nosso contexto histórico do ano de 1985, ano mundial da juventude pela ONU e ano do boi no calendário chinês. Chico, você tem lugar de fala para falar sobre isso, por favor. Pô, foi um ano aí bom para todos nós bois, né? Não, eu acho muito legal, inclusive, o Juan tem um podcast Fé no Mengo, que ele apresenta com o Leno também, que é um moleque, gente boa demais. Eu acho muito maneiro, eles só se chamam de boi, cara. Eu acho muito engraçado isso, eu acho muito maneiro, cara. É aquela história, né? Quem nunca foi corno é porque não descobriu. Exato. E o Leno, inclusive, que é frequentador assíduo de Moça Bonita também, meu companheiro de Moça Bonita. Tá lá sempre para ofender os atletas dos adversários, isso é muito importante. O ano de 1985 foi o ano do primeiro Rock in Rio, de 11 a 20 de janeiro. Teve o Rock in Rio com grandes nomes da música mundial, teve Fred Mercury, teve Yes, teve Elba Ramalho, teve Paralamas de Sucesso. Foi uma quizumba musical montada ali na Cidade da Música. O show do Queen no Rock in Rio 85 é um dos maiores momentos da história da música. Exatamente. Foi muito marcado. Inacreditável. Love of My Life é clichê, né, falar isso, mas é realmente fantástico, é um negócio de maluco mesmo. Nesse ínterim do Rock in Rio, dia 15 de janeiro, Tancredo Neves, do PMDB, vence o candidato da situação do regime militar Paulo Maluf nas eleições indiretas e é eleito presidente da República. Pouco tempo depois, em 21 de abril, ele morreu, entre aspas, depois de tomar posse. Dizem que essa posse, na verdade, foi só para impedir a volta dos militares, que era um medo constante na época ali. Enfim, 1985 é o ano oficial do fim da ditadura militar, mas que a gente vê os reflexos até hoje, sejam eles econômicos, que a gente viu até pouco tempo atrás, ou de direitos humanos. Por exemplo, a gente tem um presidente que exalta a ditadura militar e uma das grandes questões que os historiadores e especialistas colocam sobre a herança desse período é o fato do Brasil não ter punido ninguém. Quando a gente começou a punir ali em 2014 com a Comissão da Verdade, isso acabou sendo jogado para baixo do tapete depois. Alguém quer falar alguma coisa? Juan, quer falar? Juan, se quer falar, pode falar. Não, eu tava aqui aplaudindo, né? E aqui quietinho, porque realmente é triste o momento, muito triste. Inclusive, para aproveitar, né? Uma das grandes contradições da contravenção do Jogo do Bicho com a ditadura militar era justamente a relação que elas tinham, né? É uma relação muito próxima. Dentre esses tentáculos que o Jogo do Bicho tinha, né? Tinha uma grande relação com a ditadura militar. Tem um livro fantástico, inclusive, que eu posso indicar aí para vocês, que é Os Porões da Contravenção, do Aloysio Piara. Esqueci o nome do outro que escreveu o livro, falha minha total. Mas é um livro fantástico, excelente, e quem puder ler, leia, porque é sensacional. Fala muito sobre Rio de Janeiro, né? E sobre o Brasil também, sem dúvida. Até hoje, né, cara? São muitas as formas de que o Jogo do Bicho se transformou em milícia, né? E a gente vê aí com um presidente miliciano, com filhos milicianos, a gente vê que as coisas não mudaram tanto, né? Nesses 35 anos aí
Na época, o jogo de bicho tinha relação com a ditadura. Hoje em dia, a gente tem um presidente miliciano e fã de ditadura. As coisas não mudaram tanto nesse tempo, né? Infelizmente. Aloys Jupiara e Chico Otávio. Isso que eu ia falar. Chico Otávio foi meu professor na faculdade, inclusive. Grande professor. O livro é sensacional. Porra, já tô procurando aqui. E por último, nossos fatos aqui, dia 13 de setembro é lançado o jogo Super Mario Bros. Pra Nintendinho, que entrou pra história e fez do Mario um dos símbolos da Nintendo e do mundo dos videogames. Ali na época tava começando esse negócio de videogame aí. Que Mario? O armário da bola. Isso precisa ser pontuado. É verdade. Nascimentos, nós tivemos Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, Cristiano Ronaldo, Lana Del Rey, a cantora pop, e a atriz Kaley Cuoco, que fez Big Bang Theory e é sobrinha neta do Francisco Cuoco. Carece de fonte. Carece de fonte, exatamente. Mortes, nós tivemos o Tancredo Neves, como falamos, o escritor Ítalo Calvino, a poeta Cora Coralina, o magnata John George Trump, que vem a ser tio do Trump, o presidente americano, o músico de blues Big Joe Turner, também americano, e o cineasta Orson Welles. Enfim, em 85 muitas coisas aconteceram e, entre elas, Bangu na final do Campeonato Brasileiro. Como é que começa? O Campeonato Brasileiro mais louco da história. Mais louco da história. Que a semifinal teve Brasil de Pelotas, Bangu, Curitiba, Atlético Mineiro. Mas, falando do começo, como é que começa essa história do Bangu nesse ano de 85? O time já estava crescendo no cenário, né? Já estava começando a investir um pouco mais. Um dos melhores jogadores era um ponta, Marinho, Castor de Andrade tinha trazido. Esse elenco foi sendo construído, foi sendo montado com a grana do Castor de Andrade. E o clube fez uma primeira fase muito boa. Era dividido, né? Na época, os clubes menores faziam... Por exemplo, tinha um grupo que era Flamengo, Internacional, Vasco, São Paulo, Santos, Cruzeiro. Eram times de maior expressão. Enquanto isso, em outro grupo, o grupo do Bangu, por exemplo, era Bangu, Ponte Preta de Joinville, Pinheiros de Paraná, Brasil de Pelotas, eram clubes de menor expressão. O Bangu liderou o grupo, tanto no turno quanto no retorno, e passou para a segunda fase. Na segunda fase, que eram também de grupos, o clube ficou em primeiro com 10 pontos num grupo que tinha Internacional e Vasco. Então já subiu um pouco o nível, né? Subiu a temperatura. E o Bangu passou o carro, mesmo assim. E na semifinal pegou o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas que eliminou Bahia, Ceará e Flamengo. E na semifinal, já é muito louco, né? Bangu e Brasil de Pelotas numa semifinal de Campeonato Brasileiro. Juan, aposto, caso o 20 no chão aqui, que você tem um tio, ou até mesmo teu pai, que fala que futebol bom era nessa época e tem história desse time de Bangu. Cara, aqui tem muitas essas histórias, né? Tem a questão do time de 66, eu não sei cantar, mas tem uma música que os caras cantam a escalação do time de 66 aqui, é maior barato e tal. E o de 85 passa muito por isso, né? Porque foi um ano de título da Mocidade, né? Como eu falei. Então, assim, a curiosidade é que a Mocidade é verde e branca, ainda o Bangu pegou o Coritiba, que era verde e branco. Então não dava nem para levar as bandeiras da Mocidade para a arquibancada, né? Porque senão eram as cores do adversário. Mas a bateria da Mocidade esteve presente. Cara, as histórias... Aí você perguntou as histórias do time, mas aqui em Bangu, o que tem mesmo são as histórias desse dia no Maracanã. Esse dia provavelmente tinha umas 500 mil pessoas, porque todas as pessoas em Bangu estiveram no Maracanã nesse dia. Todo mundo conta que estava lá, que chegou lá em tal hora, que fez alguma coisa. É sensacional. Mas foi uma época áurea, né, do Bangu. Não só ali teve o vice-campeonato brasileiro de 85. 87 o Bangu é campeão da Taça Rio, né, com Mauro Galvão, com o Marinho, né, que jogou pra cacete. E faleceu esse ano, né? É um grande ídolo do Bangu. Mas as histórias são muitas, né, cara? E o ano de 85 dói no coração, né? Porque, foi muito pouco, né? Hoje a gente fica olhando e pensa assim, cara, já imaginou se o Bangu tivesse um título brasileiro? É um negócio maravilhoso. Exatamente. O Bangu, como a gente falou, chegou na final depois de passar
do Brasil de Pelotas, que é o nosso gol da abertura, do 1-0 lá no Sul, no Estádio Olímpico do Grêmio, que a torcida do Brasil de Pelotas diz que foi roubado. Eu vou colocar uma matériazinha na descrição para quem quiser ver, matéria da época, a torcida revoltada. E no Maracanã, para um público de 91.257 pessoas, que provavelmente eram 130 mil, que nessa época não... a cada uma pessoa que entrava com ingresso, 3 entravam 100, Bangu e Curitiba, um time que acabou sendo adotado pelos outros torcedores, né? Todo mundo foi torcer pro Bangu. Vamos às escalações dessa partida no dia 31 de julho de 1985. Bangu entra com Gilmar, Márcio Nunes, Jair, Oliveira, Baby na linha de defesa, Israel, Lulinha, Mário Marques no meio campo, Marinho, João Cláudio, Ado no ataque. Técnico Moisés, entram ao longo da partida Gilson e Pingo. O Curitiba vem com Rafael no gol, na linha de defesa André Gomes, Heraldo e Dida, no meio campo Almir, Marildo, Tobi, no ataque Índio, Edson e Lela, pai do Richarlison, pai do Alexandro, família aí muito importante do futebol brasileiro. O treinador era o Enio Andrade. A partida foi 1-1 no tempo regulamentar, gol do Bangu foi marcado por Lulinha Lulinha Paz de Amor. Quem abriu o placar, na verdade, foi o Curitiba, com um gol de falta do Índio, golaço, aos 25. 10 minutos depois, o Lulinha empatou. A partida foi para os pênaltis. Depois de todas as cobranças convertidas, Ado perdeu o pênalti e acabou que o Curitiba se sagrou campeão brasileiro de 1985. O Ado, que era um cara que veio da Paraíba, né, de Pau de Arara, com 10 irmãos, pensou em abandonar o futebol. Tem até uma frase do Jorge Amado dessa época, que simbolizada por essa história do Ado, né? É um clube proletário dos operários, é um time do povo, no sentido de povo trabalhador. Foi o Jorge Amado que disse isso. E não tinha como não torcer, né, cara? Todo carioca, mesmo flamenguista, vascaíno, todo mundo tava torcendo pro Bangu, porque é um clube legal, sabe? É muito legal ver um clube desse fazendo história. Se você ver as imagens, né, desse dia aí, nas arquibancadas, tem bandeiras mesmo de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. É maior barato mesmo. Essa é uma noite, assim, para se esquecer, né? Porque o Ado é um personagem sensacional. Hoje trabalha no Bangu, né? Ele faz parte da comissão. E ele é um cara incrível. Não que alguém mereça passar por situações ruins, né? Mas ele era um cara... Sempre foi um cara muito apaixonado pelo clube e tal. Já deu várias entrevistas sobre esse dia aí. Ele era muito novo, né? Ele era considerado um cara muito promissor na época e tal. E conta-se uma história, né, que ele bateu o pênalti justamente para que um outro garoto lá, que era, eu não lembro o nome agora, que tinha um garoto que era muito novo e ele que ia bater o pênalti. E aí o Ado já estava um pouquinho mais no Bangu. Então ele foi para evitar que o garoto fosse bater, ele bateu no lugar. E aí aconteceu essa fatalidade, né? E infelizmente a gente não foi campeão brasileiro. Muito triste. Muito triste que tenha sido com o Ado também, porque é um grande cara, um grande ser humano. E esse acabou sendo o auge do clube na década, né? Depois chegou a levantar a Taça Rio, que o Juan falou, mas o projeto meio que não foi pra frente. No ano seguinte o clube foi mal na Libertadores, trouxe reforços, contratou Cláudio Adão, que é... Cláudio Adão, inclusive, fica a informação que já deu em cima da minha avó, mas acabou não indo bem. Na Libertadores, o clube acabou tendo 4 empates e 2 derrotas na chave contra o próprio Curitiba, contra o Barcelona de Guayaquil e o Deportivo Quito naquela chave da Libertadores da época, que era sempre 2 clubes de cada país no mesmo grupo. No segundo semestre trouxe o Carpegiani, que foi campeão de tudo com o Flamengo, e Mauro Galvão e o Neto, craque Neto, mas acabou não indo longe. Em 87 até que fez a campanha digna no Brasileirão, né? No Carioca, desculpa. Perdeu na reta final pro Vasco do Dinamite do Romário, né? Que, bom,
Era um timaço. No Brasileirão chegou até a semifinal da segunda divisão, perdeu para o Sport em 87. O Sport que se sagraria campeão da segunda divisão em 87. E, assim, foram alguns respiros, né? O Castor de Andrade, apesar dele ser um cara envolvido com muita polêmica, ele, ao contrário de muitos mecenas que a gente vê hoje em dia, ele não se deixou abater por essa derrota de 85, né? Ele continua investindo mais alguns anos, ele continua acreditando no projeto, defendendo, levantando essa bandeira, conseguiu, enfim, ainda que o clube não tenha conseguido atingir resultado tão expressivo quanto 85, continuou fazendo contratações, continuou tendo alguma expressão. Isso foi acabando mais a partir de 88, né? Porque o cerco foi fechando, a justiça foi chegando cada vez mais em cima do Castor de Andrade. Ele foi precisando se afastar um pouco mais do Bangu, foi concentrando um pouco mais na mocidade. E, enfim, o clube vendeu os maiores jogadores, foi rebaixado do Brasileirão em 88. E desde então nunca mais voltou para a primeira divisão. Ainda, por enquanto. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tomara que consiga voltar, ou pelo menos voltar ali a uma Série B de campeonato nacional. Pô, seria fantástico. É uma torcida muito apaixonada e muito carente, né? Muito refém, assim, desse clube, né? Como ficou. A gente faz muita falta ver o Bangu no cenário nacional despontando de novo. A gente viu nos últimos 10 anos aí clubes de menos tradição que o Bangu jogando de Série B brasileiro. Duque de Caxias, Macaé, foram clubes que jogaram segunda divisão em Série B. Pô, seria maravilhoso, seria fantástico ver um clube de tanta camisa, de tanta importância social e esportiva pro país, voltando a ser importante no cenário nacional. Pra quem é fã do número 33, tem uma mística de Bangu em torno desse número, já que o clube foi campeão em 1933 foi campeão carioca, depois foi campeão em 1966 e em 1999 se preparou para ter a mística do número ao lado e conquistar mais um campeonato carioca, né? O clube se preparou para isso e tentou, né? 33, 66, a numerologia bateu. O Bangu tinha certeza que ia ser campeão em 99. Trouxe o Renato Gaúcho, já, né, no ocaso da carreira, com 37 anos. Já não estava mais no auge. Enfim, tinha tudo para dar certo, só que não, né? Tinha tudo para dar errado e deu errado. O Renato acabou entrando meia dúzia só de vezes em campo. O Bangu não fez grande campanha, terminou em penúltimo. E foi o último capítulo da carreira do Renato, né? Ele se aposentou depois disso, foi a última participação dele como atleta, depois ele virou treinador. E chegamos em hoje em dia. O que dá para falar do Bangu nos dias de hoje, tirando questão pandemia, né? O Bangu hoje em dia, pré-pandemia, numa situação de mínima normalidade. O Bangu no século XXI, por favor, Juan. O Bangu até recentemente tem feito boas campanhas a nível estadual, né? 2019 fez uma campanha bem bacana, terminou na terceira colocação geral, participou da semifinal da Taça Rio, da semifinal no fantástico regulamento do Campeonato Carioca, né? Participou da semifinal da Taça Rio e não arrumou nada, né? E depois participou da semifinal geral do Campeonato Carioca. Ah, zona, né? Mas foi, assim, um time bem bacana de ver, assim, dos mais recentes aí. Dos que eu acompanho, pelo menos, foi o melhor que eu vi. 2018 chegou uma semifinal também, caiu pro Boa Vista na Taça Guanabara, porque o Boa Vista acho que tinha a melhor campanha na época, e foi um empate 2-2 e o Boa Vista classificou. E a mais recente que eu lembro, a primeira que eu lembro, na verdade, né, foi em 2012, que o Bangu foi para a semifinal, acho que da Taça Rio, contra o Botafogo. E o Botafogo tinha um time relativamente bom na época, né, com o Louco Abreu e tal. E, cara, foi um momento muito maneiro, porque foi a primeira vez que eu, pelo menos, né, vi o Bangu assim, disputando alguma coisa a Vera, a mesma maneira, né? E o jogo foi no Engenhão, era mando do Botafogo. Cara, saíram trens de Bangu, assim, lotados, né? E
todo mundo de vermelho e branco, de faixa, bandeira, a porra toda. E a galera fez um carnaval, bicho, lá, assim. Ninguém tava nem aí pro jogo, não tava nem aí pro Botafogo, pra torcer dos caras. Os caras estavam putos, todo mundo fazendo mó arruaça. E aí o Botafogo, o Louco Abrantes meteu 3 gols nesse dia aí. Sei que era um negócio assim, no final, o jogo, que era o Botafogo era muito favorito, né? Aí o Botafogo começou deslanchando. Alguém do Botafogo, acho que o Lucas, meteu um gol contra. E que no final das contas ficou um 3-2 pro Botafogo e os caras ficaram desesperados, porque tava fedendo a merda, né? O Bangu meteu o 3º gol e empatar o jogo. Mas aí no finalzinho, lá no... vai todo mundo igual o time de educação física pro ataque, aí deixaram um buraco e o Botafogo meteu o 4º gol. Mas assim, essas lembranças, né, recentes, o Bangu até tem disputado melhor, assim, os campeonatos. O desse ano de 2020 já foi mais fraco, o time teve um desmonte e tal. Agora parece que está se fortalecendo para disputar a Série D, né? Mas o cenário nacional é muito instável, né? Por causa da questão da pandemia, então a gente não sabe como é que vai ficar. Mas os últimos anos até que têm sido melhorzinhos, mas assim, como eu estava dizendo, ainda muito aquém, né? Daquilo que poderia ser. Muitos clubes bem menos tradicionais aí estão disputando, né, esse espaço, estão participando mais das coisas. E o Bangu se tornou um feudo, né, cara? Hoje o Bangu, hoje não, né? Há bastante tempo o Bangu é comandado por uma galera ligada ao Rubinho, né? O Rubens Lopes, que é o presidente da Federação do Rio. E o Bangu não sai do lugar, né? Assim, as coisas não mudam. Dá uma melhoradinha ali no campeonato estadual, porque, obviamente, o clube acaba tendo uma força, né? No âmbito regional ali. Mas para pensar em coisas maiores, né? Objetivos maiores, o Bangu, infelizmente, não decola, né? Estava perguntando da história maneira de estádio. Esse ano teve uma muito engraçada, que foi Bangu e Oeste, né? A gente jogou a Copa do Brasil naqueles moldes, né? Que se empatar, se o time da casa ganhasse, né? Passava. Jogo único, né? Nesse novo formato aí. E eu estava com o meu companheiro Leandro Lopes, né? Companheiro de Moça Bonita. Cara, a gente ficou na social xingando o lateral esquerdo do Oeste mais ou menos uns 70 minutos. E eu falei pro Leandro, cara, mas assim, a social começou a pegar no pé só do cara, porque ele era o mais próximo da arquibancada. Então todo mundo encheu o saco dele. Aí, quando deu intervalo, eu falei pro Leandro assim, Leandro, vai dar merda. Oi, vai dar merda. Eu tô sentindo que vai dar merda. Quando voltou o segundo tempo, sem sacanagem, primeira jogada, gol de quem? Do cara. Falei, o cara se pendurou na grade pra xingar todo mundo. Eu falei, aí, tá vendo? Tava nítido que ia dar merda, mas foi agora... muito barato, cara. Tudo cara, parabéns. É muito gostoso. Sim, não. O cara tá... Cara, ele é a história da vida dele, porque ele é horrível, lateral horroroso. Eu não sei quem é, não, mas ele é horroroso. Mas é a história da vida dele. Porque o cara realmente, cara, todo mundo encheu o saco dele, mas porque ele era o mais próximo da arquibancada, só isso. E aí o cara foi e meteu o gol de empate. Aí o jogo foi 1-1, o Oeste passou. E o Oeste joga a Série B, né? Então, assim, ficou... Mas, cara, as cenas de estar em Moça Bonita, né? Essa parada de pai com mãe, tio, tia, avô, avó, as crianças pequenas... É uma sensação de pertencimento mesmo, trabalha com a identidade cultural e isso tem morrido, né? Vocês falaram isso, inclusive, um pouco na edição do Madureira, né? Esse resgate necessário, né? Dos clubes de bairro e tal, dos clubes tradicionais, porque isso conversa muito com a população local, né? Que acaba ficando nesse cenário, por exemplo. Agora a pandemia não está tendo nem público nos estádios, né? Mas com a coisa normal, né? Com o Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, o acesso das pessoas é muito difícil, né? Os ingressos são muito caros, o jogo só no Maracanã, ou no Engenhão, ou em São Januário. A acessibilidade é cada vez menor, né? O estádio cada vez mais elitizado e tal. E os clubes de bairro são muito importantes, muito, muito importantes. Não só para a participação da torcida, mas também para a formação de jogador, né? Isso também muitos jogadores bons foram revelados, vocês falaram aí vários do Bangu, e isso continua, né? Tanto no Bangu quanto em outros clubes aí, o América, né? Que se enfraqueceu bastante, que é o considerado o maior rival do Bangu, também se enfraqueceu muito, e a gente só tem a perder, né? Com esses clubes fracos, infelizmente. Exatamente. O lateral do Oeste que fez o gol é o Alisson, a título de curiosidade,
E, exatamente, cara, faz muita falta. Alisson, me desculpa. Se ele tiver ouvido, me desculpa. Não foi por mal. Não foi por mal. Eu estava me doando pela causa. Exatamente. A corneta é a única instituição que funciona no Brasil, né? A gente não pode deixar cair. Exatamente. E como o Juan falou, realmente faz muita falta. Bangu forte, América forte, Madureira forte. O futebol carioca, né? A gente vê anos e anos fracos de campanhas dos grandes clubes. Às vezes tem campanhas boas, mas num geral, campanhas ruins e clubes desestruturados. Isso tudo acontece em maior escala nos clubes com menos dinheiro, clubes de menor... nem vou dizer menor expressão, porque o caso do Bangu acho que tem muita expressão, mas clube com menos investimento. E pro futebol carioca é só melhor se esses clubes estiverem fortes. Com isso, a gente chega ao final desse nosso episódio do podcast do Armário da Bola sobre o Bangu, sobre um clube muito tradicional. Estamos na nossa série sobre futebol carioca. Os próximos programas vão ser todos sobre futebol carioca até a gente chegar no episódio 30, que vai ser mais um da nossa série 10. E, Juan, cara, a gente quer agradecer demais sua presença. Ficou muito, muito legal o programa. Faz teu jabá aí, cara. Diz onde as pessoas podem te encontrar na internet, faz jabá do teu podcast, teu Twitter, o que você quiser. Fica à vontade, o palco é teu. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazerzão participar. Ri bastante. A gente se divertiu, falou de uma forma bem informal, descontraída. E é um prazerzão falar sobre o Bangu sempre. A gente tem esse sentimento muito forte, né, da nossa identidade, do nosso lugar. E falar do Bangu é falar da gente, então é um prazer imenso sempre poder falar sobre. Pode me encontrar no Twitter, eu estou lá como @JuanLucas_Fla, né? Mas fazer o jabá do podcast, né? Eu faço com o Leandro um podcast chamado Fé no Mengo, que é também uma abordagem informal mesmo. A gente quer que as pessoas se sintam como vocês fazem se sentir aqui, sentir bem à vontade, né? Toma sua cachaçinha, tá no ônibus, está ouvindo para dar uma descontraída de dias difíceis, né? E a gente está passando dias difíceis sempre, infelizmente, né? Cada vez com uma frequência maior. Então é importante ter esse momento de descontração, de divertimento, sem deixar de fazer análise crítica das coisas, né? Porque é muito importante. E o Fé no Mengo, vocês podem encontrar no @Mengo_Fé no Twitter e @pod_Fé no Mengo no Instagram. A gente está no Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcasts e outros que eu não faço a menor ideia de quais sejam, mas eu sei que a gente está lá. E é isso, gente. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Foi uma honra participar. Chico, seu destaque final. Meu destaque final vai muito a ver com o que o Juan falou aqui agora no final, que eu acho o mais legal da gente falar desses clubes de menor expressão, como você falou, né, de menor investimento, na verdade, ver o quanto que futebol é identidade, quanto que futebol é cultura, né? É isso que move a gente, é isso que a gente quer mostrar desde o começo do podcast, desde o começo do blog. A gente contar as histórias do futebol como um fenômeno cultural. E a gente percebe muito isso, não só no conteúdo do que o Juan falou, mas também na forma como ele fala, né? Ele falou agora, é a nossa gente. Pô, isso é muito legal, cara. Eu acho fantástico. Eu acho o Bangu talvez um dos clubes com maior identificação, maior importância local que a gente tem. É um patrimônio esse clube, não tem como não gostar do Bangu. É um clube repleto de personagens que exemplificam essa história, né? Como a gente falou do Ado, a gente falou de vários jogadores, de vários caras que passaram. A gente tem o caso do Jairinho, que foi pro Vasco ano passado, né? Que é isso, é o cara que é operário, se destacou e foi viver o sonho, às vezes mais pela transpiração do que pela inspiração. E eu acho que o Bangu é um símbolo, cara, é um patrimônio do futebol carioca e brasileiro. Acho muito legal. Agradecer também, Juan, fantástico. Contribuição maravilhosa sobre futebol, sobre carnaval. Sempre gosto de ouvir o que você tem a dizer. Foi um prazer inenarrável ter sua companhia aqui. Sigam o Juan nas redes sociais, sigam o Fé no Mengo, escutem o Fé no Mengo, sigam o Armário da Bola nas redes sociais. Estamos como @Armário da Bola em tudo quanto é lugar. E até semana que vem. Grande abraço, até a próxima. Valeu! Abraço.